Vamos agora para a entrevista sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, com o pneumologista do HC-UFO, Túlio Marques Cunha. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Marcos. Boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Dia Mundial Sem Tabaco, a importância dessa conscientização dessa data e sempre, né, doutor? A maior medida de impacto na saúde de uma pessoa é que se ela fuma, ela para de fumar. Não existe nenhuma outra medida, nenhum outro tratamento que tem mais impacto que isso no sentido de saúde populacional. O impacto disso é reduzir mais de 90% dos cânceres de pulmão, mais de 30% de todos os outros tumores, 90% dos casos de DPOC, que é o enfisema, e cerca de 25% a 30% de todos os infartos e derrames. Então, esse é o impacto que representa o Dia Mundial Sem Tabaco. Exatamente. E o cigarro, ele atrapalha toda a saúde, como você falou, né? Ele entra dentro da corrente sanguínea, não atrapalha só o pulmão, são todos os órgãos. O cigarro nada mais é que, com todas as suas formas, né, que existem hoje, ele gera uma dependência a uma substância chamada nicotina. No cigarro convencional, todas as outras 4.700 substâncias que tem servem para dar problema. E esses problemas são principalmente ou pulmonares, e aí nós estamos falando do DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o popular enfisema. Eu tenho doenças vasculares, então eu estou falando de infarto, eu estou falando de derrame, e eu tenho doenças neoplásicas, ou cânceres, ou tumores, né? Então eu tenho tumor de pulmão, de boca, de esôfago, de estômago, de colo de útero, de mama. Todos os tumores, para quem fuma, quando você fuma, você aumenta a chance de ter a presença dessas doenças. Então esses são os principais malefícios. Mas tem jeito de parar, né, doutor? A gente fala, não consigo parar porque tenho dependência. Agora, inclusive, tem os cigarros eletrônicos também, que tem a mesma nicotina, né? Mas tem jeito, você tem casos no seu consultório que consegue também parar, né? Tem jeito, com tratamento, sim. E com ajuda, claro. O tratamento de parar de fumar, ele é baseado no tratamento da dependência à nicotina. Então, a nicotina é uma droga, como heroína, cocaína. Por que caracteriza uma droga? A pessoa, se para de consumir, ela começa a sentir sintomas desagradáveis, que a gente chama de abstinência, dor de cabeça, mal-estar, irritação, sonolência. Além disso, ela não para de consumir, mesmo sabendo que aquilo faz mal. E a terceira característica é que ela muda o dia a dia dela, a rotina, para que ela aumente o consumo, para ela consuma nicotina. Então, nós temos todas essas características. Então, para mim parar de fumar, o principal ponto é o indivíduo entender que ele está dependente e tomar uma decisão que ele precisa parar de fumar. Daí para frente, existem várias estratégias, inclusive com medicamentos, que podem ajudar ele a ficar livre disso. E, inclusive, dá para eliminar um pouco desses resquícios do fumo no organismo, né? Dependendo se não teve uma doença mais grave. Quando você para de fumar, em poucas horas você já tem um benefício circulatório, né? Então, a pressão nos vasos reduz, a frequência cardíaca reduz, o estímulo, né, cerebral ele reduz, então a pessoa fica mais tranquila. Em poucas semanas você já tem um aumento a redução de risco de doença respiratória, a redução de risco de doenças cardiovasculares, em poucos meses a redução de risco de doenças neoplásicas. Então o benefício ele é imediato, muito rápido, e ele acontece em qualquer idade. Se tiver um senhor ou uma senhora com 90, com 100 anos de idade que fumam e querem parar de fumar, eles podem parar, que eles vão se sentir muito bem, muito rapidamente. E vão com certeza dar exemplo para todos. Perfeitamente. Vão contaminar outras pessoas ao redor e vão fazer com que essas pessoas também parem de fumar. Para que não contamine, inclusive, com os fumantes passivos, né? Com a fumaça que fica ali no ambiente, que é tão prejudicial também, né? A fumaça passiva secundária, que a gente chama, ela é tão ou mais maléfica do que a fumaça inicial, né? Então a gente deve proteger as pessoas que a gente gosta, né? No Brasil, a legislação anti-tabaco funcionou, então a consequência disso foi redução do consumo do tabaco nos últimos anos, e a gente vê que pessoas, por exemplo, que trabalham num bar ou numa boate, eles estão livres, né? Porque você não pode consumir nesse ambiente, então elas conseguem trabalhar sem ter as consequências do tabagismo passivo. E são vários os tipos de cigarros, né? Tem também outras formas. Tem o charuto, tem aqueles narguilés, não sei como fala direito. Tem os cigarros eletrônicos, tem várias opções. Mas todos são de uma maneira muito prejudiciais, né? É difícil a gente escolher qual que é o pior. Qual que é o pior? Então,
É importante que todos saibam que não existe nenhum que é melhor que o outro, né? Um é pior que o outro. Todos eles vão gerar problemas de saúde e todos eles vão causar o principal, que é a dependência à nicotina. Todos vão ter aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de câncer, aumento de risco de doença respiratória, seja crônico, seja aguda. Então não existe. O cigarro eletrônico, que é hoje a nova moda do momento, ele não é menos prejudicial, ele não é seguro, né? E no nosso país, outro problema é que ele é ilegal. Então nada que a gente tem controle de qualidade. Então a gente não sabe o que as pessoas estão inalando. Então elas são submetidas a um risco que a gente já conhece, e risco de ter doenças respiratórias graves, como teve um cantor recentemente, teve algumas pessoas na internet que acabaram precisando de ventilação mecânica, e aparece com foto com cartazinho: eu nunca mais vou fumar cigarro eletrônico. Então eles têm maior risco de ter esse tipo de inflamação aguda no pulmão, e a consequência é uma catástrofe. Então não vale a pena nem começar, nem experimentar. O Dia Mundial Sem Tabaco tem que ser todos os dias. Todo dia. Essa é só uma data comemorativa para que a gente possa chamar atenção, mas todo mundo que tem alguém em casa que fuma, algum parente, algum amigo, você nunca deve desistir dessa pessoa. Você sempre deve falar e pedir e suplicar para que ela pare de fumar. Um dia a fichinha cai, a pessoa toma a decisão, ela vai procurar ajuda e vai parar de fumar, e vai ser muito mais tranquilo do que ela pensava. E também nem oferecer o cigarro para ninguém. De forma alguma. A gente não deve fazer nada prejudicial para ninguém. E se oferecer um cigarro e a pessoa se tornar dependente, você está prejudicando muito essa pessoa. Exatamente. Então, para a gente encerrar, eu deixo o espaço para suas considerações finais da importância de se evitar o cigarro, de parar com esse cigarro no dia a dia. Como eu disse, assim, o impacto é gigantesco, né? Então, a infinidade de doenças, né, que a gente consegue reduzir com o cigarro é muito grande. É importante a gente falar que a nicotina causa 3 tipos de dependência. A primeira dependência é que a gente chama de físico-química, que é aquela que, quando você fica sem a substância, tem os sintomas desagradáveis. Essa dependência, ela dura de 4 a 6 semanas, e para minimizar esses sintomas, a gente tem os medicamentos. Então, os medicamentos eles existem para diminuir esses sintomas de dependência. A segunda dependência que a gente tem que tomar cuidado é a que a gente chama de comportamental, que é a associação do cigarro com alguns hábitos do dia a dia que fazem com que aumente o consumo. Exemplo: cafezinho, bebida alcoólica, dirigir. Então, a gente precisa... Estresse, a gente precisa identificar para a gente traçar estratégia junto com o paciente para que ele consiga parar de fumar. E o último tipo de dependência é a psicológica, que é aquela assim: o cigarro é meu amigo, por mais que tudo esteja dando errado, ele está do meu lado para me dar prazer. Então, é aquela historinha do anjinho e do diabinho, né? O anjinho: não fuma, o diabinho: não, você para a hora que você quiser, isso é bobagem. Então a pessoa para de fumar, daí 10 anos ela tropeça no paralelepípedo, arranca um pedacinho do dedo e fala assim: nossa, aconteceu essa catástrofe comigo, então tem direito de fumar. Então, a pessoa que fuma, quando ela entende esse processo, como é que a nicotina age, quais são as ações dela, é mais fácil ela se preparar para ficar livre disso. Senão volta o vício de novo. Senão volta o vício de novo. Exatamente. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite para você e até a próxima aqui no Informativo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece.